Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial. E, como é comum aqui nos tutoriais do canal, eu gosto de ir direto ao assunto. O tema deste tutorial é como fazer animações mais fluidas, então vamos lá. É comum muita gente que inicia a fazer animação de stick ter esse tipo de problema. A gente tem a tendência de deixar tudo numa velocidade mais constante. Eu mesmo, quando comecei, os movimentos que eu fazia eram bem duros e sem muita variação. Então, como fazer para aprimorar nesse quesito? Lembrando que tudo aqui é a forma como eu penso e executo minhas animações. Mas para começar, eu recomendo que para quem ainda não o faz, se acostume a trabalhar em animações com frame rates a partir de 22 frames por segundo para cima, como 22, 24 ou a velocidade que eu uso, que é 30 frames por segundo. Com isso dito, vamos para o fundamento principal. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já devem ter ouvido e talvez até cansados de ouvir falar sobre esse princípio da animação, que é justamente o de aceleração e desaceleração de movimento, ou o famoso easing. Isso quer dizer que a variação do movimento vai ser maior ou menor de um frame para o outro, dependendo do tipo de easy que você usar. Confuso? Vamos ver isso aqui na prática no nosso contexto de sticks e você vai ver que é muito fácil de entender. Aqui tem um exemplo de ease in, ou seja, um movimento em aceleração. O seu deslocamento começa devagar e termina rápido. Vamos traduzir isso para um movimento em um stick, onde cada posicionamento da bolinha é um frame desse movimento. Por exemplo, de um soco. Percebam como a movimentação começa devagar, com ele se preparando e se antecipando para dar o soco, com variações sutis de posicionamentos, e quando ele vai dar o soco de fato, a mudança das posições do stick já são maiores e mais rápidas. Você também pode duplicar os frames iniciais para atrasar ainda mais o início da movimentação. Como nesse exemplo, o segundo, terceiro e quarto frames foram duplicados, fazendo com que o movimento comece ainda mais devagar. Tudo depende do quão acelerado você quer que seja, mais lento ou mais rápido. Só com esse princípio você já consegue uma boa fluidez para a movimentação. E claro que a quantidade de frames para o movimento pode variar, mas o importante é você manter em mente que independente da quantidade de frames, a movimentação aqui será em aceleração. Vamos ver agora um exemplo contrário, o de desaceleração do movimento, também chamado de ease out, ou seja, ele já sai rápido e termina devagar. Vamos traduzir isso em um chute. Perceba aqui como a variação das poses iniciais já são maiores de um frame para o outro e vão ficando menores de acordo com a desaceleração do movimento. Se quiser, você também pode duplicar os últimos frames para suavizar ainda mais o fim do movimento. É sutil, mas faz diferença. Da mesma forma que o ease in, a quantidade de frames também pode variar, mas lembre-se de que a movimentação aqui será em desaceleração. O outro tipo de ease é a junção de ambos o in e o out, fazendo o movimento ter tanto seu momento de acelerar quanto de desacelerar. Esse é o ease in out, e claro, também é uma opção muito bem-vinda. No seu momento de ease in, ele vai começar com pouca variação de posicionamentos, no caso deste exemplo, o stick levantando a espada, ele acelera para dar o corte, que é justamente o momento da junção com o ease out, e desacelera para entrar naquela posição final. Perceba que cada um dos tipos de ease tem um espaçamento próprio característico de cada um, e é justamente isso que você deve manter em mente e tentar visualizar quando for animar. A prática a partir dessas três variações já vai fazer com que você consiga criar movimentos mais fluidos. Vamos ver agora um exemplo desses princípios em um combo. Vamos começar com uma sequência de 3 socos. Os 2 primeiros em ease out e o terceiro em ease in. Assim fica uma sequência rápida de socos para que já possa desestabilizar o oponente. Bom, pelo menos é assim que eu estou pensando. Agora, um chute giratório em ease in para preparar para o movimento final que vai ser um chute de cima para baixo. Para isso vai ter um pulo, que vai ser em ease in out, porque ele junta um pouco mais de força nas pernas para pular e ele desacelera no ar. E assim o chute final logo em seguida em ease out, já que é um movimento brusco. Para cair no chão amortecendo a queda, levantando e voltando para a posição de luta, um ease in out foi utilizado. Depois de feita a sequência, eu dupliquei os frames onde acontece o impacto dos golpes, porque assim melhora a marcação e visibilidade do ataque. E o resultado final ficou assim.
Agora, para o teste ficar completo, vamos adicionar um stick reagindo aos ataques e vamos adicionar alguns sons também. Espero que este tutorial realmente ajude vocês, pessoal. Talvez possa parecer que é muita coisa para entender, mas isso tudo vai ficando cada vez mais natural com a prática e o tempo. Lembre-se que ninguém fica bom fazendo algo de vez em quando. Para ficar bom, tem que fazer com constância. E isso vale não só para animação, como várias outras coisas da vida, não é mesmo? Eu mesmo tenho muito a aprender ainda. É um processo contínuo. De qualquer forma, eu realmente espero que ajude. Comentem o que vocês acharam, se te ajudaram, e claro, dá aquele joinha também para fortalecer. E lembre-se de assistir aos outros tutoriais para mais dicas. Até a próxima e obrigado por ter assistido. Boa animação para todos!